Se você chegou até aqui, é porque você quer ouvir falar do filme... Como é que é o nome do filme? Rei dos Reis. Rei dos Reis. Então eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, perguntei, olha, quem quer saber mais sobre o filme? E muita gente respondeu. Parece que tem mais gente querendo saber sobre o filme do que sobre matemática. Como é o nome do filme que você falou com o Samuel? O filme chamava como? Um dos meus filhos lá no cinema, enfim, eu vou chegar nessa parte, ele falou, como é que chama o filme, pai? Eu conto de Natal. Ele falou, não é isso não. É do Dickens também, mas não é Tudo isso. bem, eu errei o livro, mas tá tudo bem, né? E aí eu falei com ele que era, e ele falou que não era, e a gente ficou discutindo, enfim. Mas olha só, se você quer saber mais sobre o filme, saber a nossa opinião, então esse vídeo é pra você. A gente vai falar o que a gente achou do filme. Mas, pra começar, na verdade não é só você que vai saber isso, eu também vou saber agora. Porque acabou que a gente chegou no cinema um pouco atrasado, então tava acabando os trailers quando a gente entrou na sala e um dos meus filhos ficou desesperado. Era a primeira vez que ele tava no cinema, aquele lugar escuro, volume muito alto, barulhento, ele quis sair. Resultado, eu saí com ele. Fiquei lá fora, boa parte do filme. Quando eu convenci ele para voltar pro cinema, ele conseguiu voltar a pegar ali o finalzinho do filme, mas a minha filha também tinha saído, então eu tive que ficar com ela até o final. Então eu vou ouvir em primeira mão aqui e você vai ouvir e acompanhar comigo aí no vídeo. A Mari vai falar pra gente a opinião dela. Isso, vamos lá. Então, o filme, é um conto de Natal, O Rei dos Reis. O Rei dos Reis, gente, é o Rei dos Reis, tá? Não se confunda. Ele é uma história dentro de uma história, né? Então, como é que funciona o filme, para quem não viu ainda? É a família do Charles, né? Que faz, então, uma alusão ao próprio escritor Charles Dickens, né? E a família do Charles, no caso, no filme, são 3 crianças, mais a esposa dele. E eles estão num teatro, né? Só que a esposa e os 3 filhos estão nos bastidores, enquanto o Dickens, ele tá em cena. A gente não entende muito bem o que está acontecendo logo no início, por que ele está ali, o que ele vai fazer, mas a gente lendo um pouco da biografia do Dickens, a gente sabe que ele gostava de fazer leituras das suas obras, né? Então pode ser que seja isso, né? Mas fato é que ele sai, ele está ali em cena e ele sai, pede ao público 1 minuto para resolver o que está acontecendo nos bastidores. E o que está acontecendo nos bastidores é que os filhos estão bagunçando mesmo, né? E fazendo, assim, um barulho danado ali atrás, né? Então, o que mostra pra gente que ele saiu para resolver essa questão. Só que ele sai e ele não consegue resolver isso, né? Os meninos não respeitam. Então, o que a gente percebe logo no início, e para mim foi um incômodo, assim, inicial, é essa... dificuldade de autoridade, né? Dificuldade de autoridade do pai e de conexão daquele pai com a criança, né? Então, a criança, ela parece assim, né? O filho, um deles principalmente, que é o pai vai direcionar a história de Jesus depois, o Walter, né? Ele se mostra assim de cara um menino mimado, né? Um menino sarcástico, não quer ouvir o pai, e o pai tá ali meio descontrolado na educação do filho mesmo, né? Então você vê essa relação assim ruim acontecendo nos bastidores, a ponto de a criança, né, passar na frente ali da cena, né, com uma corda, fazendo coisa típica de menino bagunceiro mesmo. Mas enfim, eles saem dali, né? Também a gente não essa conexão, assim, né? O que está acontecendo exatamente que faz ele sair? Ele não dá um retorno para o público, né? De o que estava acontecendo, não acontece de fato a encenação do que ele foi fazer, mas o fato é que eles vão para o ambiente familiar, o ambiente íntimo, né? E aí, então, é a esposa gente, que vai... Só para deixar claro, eu assisti até essa parte que o menino entra ali, pendurado na corda, ali acabou o filme. Acabou o filme, E aí, então, eles vão para casa, né? E aí, então, a esposa, né, que vai guiar o Charles para que ele possa melhorar a conversa com o filho, a relação com o filho ali, que não tá boa, né, a condução da educação ali, do que ele tem que fazer para aquele menino melhorar a postura dele. E a sugestão dela, né, é que ele use da magia dele. E aí a gente entende, né, que a magia que ele tem é a magia das palavras, é a magia do texto, da história. E ela está incentivando o Charles a usar isso com a criança, né, para tentar lidar com ele, já que parecia que eles não conseguiam, né, ter essa conexão. Bom, então o Walter, como se fosse o filho problema, né? A ovelha negra, e tem os outros 2 filhos, né? No filme, na história do filme,
Mas, assim, na vida do Dickens mesmo, ele teve 10 filhos, né? Pelo que eu vi. Esse caso aí foram os 3, mas ele vai contar a história só pro Walter, né? Vai ser direcionada para ele. Bom, e aí, então, ele vai fazer todo um processo de convencimento, né? Para a criança se envolver naquela história, né? Porque o menino gostava muito de histórias de reis, né? Ele gosta, inclusive, a interrupção dele, né? Porque ele estava imitando ali o rei Arthur, né? E ele quer que o pai conte uma história que seja uma história de reis. E o pai fala, não, eu vou contar a grande história, né? E essa história tem reis, tem inimigos, e vai dando detalhes para ele. Então, durante todo o processo de contação de histórias, ele vai tentando envolver essa criança, né? E vai ficando cada vez mais simples, né? No início ele se mostra bem resistente, vai fazendo paradas, até que ele consegue, de fato, captar, e o menino está super envolvido na história, tá? Então é isso aí, né? E aí vai começar a história mesmo de Jesus. Então tem esse incômodo inicial aí, né? Porque parece que é um pai assim que não tem ali uma autoridade muito forte, né? Que não sabe lidar muito com a criança tá com uma espada na mão, ele tira da mão e depois entrega para ela, então você não entende muito bem, né? Que tipo de método é esse que ele está usando educativo, né? Mas fato é que os dois vão se transformando também no curso da narrativa, né? Tanto a criança quanto o próprio pai também, ele vai, parece, se conectando melhor com aquele filho, né? A mãe, ela tem uma presença, assim, menos marcante, né? A não ser pelo fato de que ela é como se fosse a voz da sabedoria que vai conduzir o pai a conversar com essa criança, a tentar tratá-la de uma forma melhor. Mas ela também é chamada durante a história para poder exercer determinados papéis, né? E acho que um que vem à minha mente, pelo menos, né, mais marcante, é do anjo, né, que vai anunciar a Maria que ela vai ter um bebê. Então ela vai ela vai subir, né, como se ela fosse encenar também a mãe, né? E ela vai subir em algum lugar e vai fazer a voz do anjo, e eles vão fazer essa transição, né, entre a cena da família e a própria cena do anjo. Então a mãe faz pequenas aparições, igual eu fiz lá no cinema. Isso. Então, é curioso essa parte, porque normalmente a gente ouve anjos, né? Sabe que anjo não tem sexo, né? Mas a gente vê anjos normalmente com figuras masculinas, né? E aí, nesse caso, é a voz de uma mulher, né? A gente não tem, assim, claramente o desenho de uma mulher, né? Porque isso é uma coisa legal que eles fazem, eles encenam o anjo de uma forma bem, assim, luzes, né? Os meninos gostaram disso também, né? Não é nada com uma face estabelecida e tudo mais, não é uma mulher, mas a voz é da mulher, porque é a voz da mãe que vai sendo um pouco distorcida ali para dar aquele tom angelical, né? Assustador. É assustador. Então, é angelical assustador, né? Porque os anjos são assustadores. Então, essa é a participação dela. Então, falando propriamente da história, né? Da história de Jesus, que é a história mais importante, que eu acho que é o interesse de todo mundo saber, então, né? Afinal de contas, essa história é bem contada, como é que ela é contada, né? Assim, porque a gente sabe que é uma adaptação sempre, né? De um meio para o outro, que a história bíblica é uma história também lacunar, né? Então ela dá margem para muita imaginação. E a gente que é cristão, né? Quando o texto é hebraico, né? Isso, a gente que tem uma preocupação, né, de ser intencional nas nossas escolhas, a gente fica, né, de ouvido atento e de olhos também atentos para ver se não vai ter nada ali esquisito, né? Eu realmente não achei, assim, nada esquisito, não, sabe? Achei que, na verdade, assim, é até bem fidedigno, né? As narrativas, a própria fala, né? Tem hora que, assim, exatamente como a gente está acostumada a ouvir o texto, né? Então, nesse sentido, não tem, assim, deturpações no texto, né? A figura de Jesus me pareceu uma figura um pouquinho, assim, apática, uma figura meio zen demais, né? Eu acho que é porque a gente está influenciado pelo The Chosen, né? E a gente vê aquele Jesus, assim, super humano, brincalhão, né? E, assim, vivo, né? E, então, assim, na hora que eu vi esse Jesus, ele me deu uma decepcionada, né? Porque ele meio, assim, né? Sei lá, quieto demais, né? Um pouco marcante, né? Menos próximo do humano. Tem algumas cenas, assim, que são bem marcantes, né? E eu acho que elas são difíceis de ser passadas para as crianças, e eu acho que elas foram muito bem feitas, né? A da crucificação, né, que é uma cena violenta, né, muito difícil mesmo, e eles conseguiram passar a profundidade da cena
né, sem ficar mostrando mesmo, né, a violência de forma explícita, né? Então foi colocado de uma forma muito bonita, né? Inclusive os momentos que Jesus apanha ali, né, e machucado, tudo pelos soldados, é mostrado assim, não é mostrado diretamente, né? Ele está atrás de um local, né? A gente vê só os soldados. E então assim é muito sutil, né, a maneira como é colocado, mas não perde a profundidade, não. Inclusive o nosso filho que saiu por causa de medo, ele assistiu essa parte. Ele voltou nessa hora. E ele não teve problema nenhum, assim, ele assistiu, ele continuou o filme inteiro. No final pediu pra tirar uma foto do lado do cartaz. Sinal que ele gostou muito. Eu fiquei preocupada na hora que ele voltou, porque ele voltou justamente na hora que é a hora mais tensa da história, né? Mas assim, o que mostrou pra gente que o problema dele não era com a história em si, era realmente com a novidade do cinema, né? Os sons, né? Que é mais alto e a escuridão e tudo mais. Além da cena da crucificação, né? Outra passagem que eu achei que foi muito bonita foi a de Pedro, né? Andando sobre as águas. Eu, particularmente, eu falei que em casa, né? Tava conversando com os meninos falando isso, que eu sempre imaginei essa cena, né? De uma forma, assim, bem mais calminha, né? E eles trouxeram, assim, um mar revolto mesmo, né? E toda a tensão daquela cena. E então, eles conseguiram transmitir esse temor de Pedro que aparece, né? Também Pedro fica com medo, não é do nada, mas assim, né? A gente sabe que ele não precisava ter medo, mas como nós também, que provavelmente teríamos, ele ali fracassa, né? E Jesus tem que segurá-la. Então, assim, é muito bonito porque mostra essa tensão do momento, né? E deixa Pedro afundar mesmo, e aí Jesus recuperá-lo ali. Então, é uma cena que Samuel ficou assim, parado, né? Ele ficou bem tocado, tenso pela cena, né? Inclusive, ela é retomada no final do filme. Isso é muito legal, porque aí eles fazem uma associação da própria criança, do Walter, né? Que se vê naquele lugar ali de Pedro, né? Que sendo resgatado mesmo. E é muito interessante como eles fazem, porque ao mesmo tempo que o Walter é resgatado, assim como Pedro, eles colocam Jesus afundando, né? Então, o que dá para nós essa ideia de que alguém morreu para que a gente pudesse ser resgatado, né? Para que a gente pudesse viver. Então, assim, tem umas leituras bem sutis, né? Bem bonitas. O Endemoniado também, né, de Gadara, que é outro texto difícil, né, quando a gente vai ver filmes assim sobre Jesus e a gente vê cenas, né, de expulsão de demônios, elas são muito pesadas, e eu acho que foi a mesma coisa ali na questão da crucificação. Eles conseguiram mostrar uma tensão, como era aquilo difícil, mas ao mesmo tempo sem ser tão assim forte para a criança, né? A criança consegue perceber a tensão do momento, mas ela passa a cena assim, de uma forma que não é tão violenta para uma criança assistir. E, por fim, né, outra cena que eu acho que é difícil de passar para as crianças, né, em cinema, é a da tentação, né? Jesus ali sendo tentado pelo diabo, né? Samuel fez essa observação, né? Notou que o diabo ali foi representado como um furacão ali, né? Como um redemoinho, né? Escuro, né? E ele, então assim, foi uma boa escolha, né? Ele é aquilo mesmo que tumultua, que é barulho, que é confusão, né? E não tem uma figura assim, desordem, não tem essa figura assim, chifruda, nada assim medieval, né? Mas assim, realmente trazendo essa ideia do que é o demônio, né? E destrutivo. Exatamente. Tem algumas conexões interessantes que o filme faz com o Antigo Testamento, né? Então, eles usam alguns recursos bem legais, né? Que a saída do povo do Egito, né? O pai vai contar então para a criança que se celebra a Páscoa, né? Ele começa a história do nascimento de Jesus. Ele começa desde o nascimento de Jesus, e aí ele vai contar por que vai ter a cerimônia da Páscoa, porque Jesus, né? Ele chega no momento em que Jesus vai entrar em Jerusalém, e aí ele vai falar por que os judeus então celebram essa festa. E aí, então, ele volta, né, na saída do povo do Egito, que o povo estava escravizado no Egito, né, e aí eles mostram isso como se fosse desenhozinhos, né, eu até lembrei do Bible Project, né, que tem uma maneira de mostrar a Bíblia também dessa forma, né, como desenhos, não necessariamente... Muitas vezes representam alguns episódios com só cenas meio fixadas. Isso, são cenas mais fixas, né? Outra conexão que eles fazem interessante é com o pecado de Adão e Eva, né? Porque, afinal de contas,
poderia ser difícil, principalmente para uma criança que não tem, talvez, tanta familiaridade com o texto bíblico, entender porque, afinal de contas, Jesus morre numa cruz, né? E o Walter também quer entender isso, e aí eles vão, então, pegar um livro da biblioteca, né? Tem a cena da biblioteca da família, que é o local onde que o pai vai contar a história para o Walter e a mãe tá junto. É importante falar que os 2 outros filhos, eles vão dormir, né? Assim, parece que é porque ele precisa... Perder a grande história. Parece que é porque ele precisa realmente resolver a questão com esse filho, então os outros 2 vão dormir e fica a mãe e o pai com essa criança. Então eles estão no espaço do escritório do pai, e é quase um espaço sagrado ali, porque tem um bilhete na porta para o menino não entrar, para não fazer barulho e tudo mais. E a gata também, né? Porque o menino tem uma gatinha, o pai detesta a gata, né? Então, aí, no decorrer da história, ele vai ficando, assim, mais amigável com a gata também. E é nesse ambiente do escritório ali, cheio de livros, que ele vai contar a história. E aí eles pegam da biblioteca, é um livro que a gente tem, então, que é uma Bíblia ilustrada, e aí ele vai fazer a conexão com Adão e Eva, né? E o pecado que entrou no mundo. E é bonito também, porque aí eles vão fazer com o desenho, né, do livro, uma animação, né? Aí é interessante. Então eles vão misturando, assim, dentro do desenho, vários tipos de animação. Quando vai escolher os discípulos, por exemplo, aí os discípulos ficam andando em miniatura, né? Enquanto a mãe e o menino vêm. E uma coisa interessante é que o menino, à medida que ele vai cada vez mais entrando na história, ele entra de fato na história, né? Então ele e o pai são personagens modernos dentro da cena antiga, né? E aí é muito interessante porque ele participa dessas cenas mesmo. Ele chora, ele ri, né? Ele quer falar. Então a criança se envolve, né? E mostra muito esse envolvimento da criança, né? Imaginativo mesmo, que ela entra na história, que é o que ele faz quando ele começa a se envolver mais nessa história. Tem um equilíbrio no filme, assim, de uma parte dentro, uma parte fora, ou é tudo... Da criança? Ele custa entrar no início na história, né? Ele tá resistente, ele tá resistente, ele tá achando que a história não vai ser tão legal assim, e à medida que ele começa realmente a gostar e a se envolver, aí ele tá presente ali naqueles momentos, ele vai junto, né, em tudo. Então ele tá dentro do barco com os discípulos, ele tá na crucificação, ele tá em vários trechos, né? São escolhidos vários trechos do Evangelho, e são retratados muito bem. É bonito o filme, né? O desenho em si é um desenho bonito, também bem feito, né? E tem essa coisa de querer mesmo emocionar, né? De trazer essa cena para a imaginação, mas também para a emoção, né? Então, não tem muitas extrapolações, assim, no sentido de, fugiu completamente do texto. Eu acho que a única que me chamou a atenção foi... Porque, pelo que eu me lembro, né, o julgamento de Jesus foi o que ele acontece ali dentro com o sumo sacerdote, né, com os principais ali, né, e o povo está do lado de fora, né, ali sendo movido também pelos religiosos, mas não está presente ali quando Jesus está conversando com eles. E no filme isso acontece meio tudo junto ali, né? Mas, enfim, não acho que seja uma coisa super problemática, não, né? Tá acontecendo. Acontece também durante Jesus ali na limpeza ali do templo, né? Essa aí é outra cena, né? Difícil, forte. E aí tá todo mundo ali, né? Envolvido. Mas não tem, assim, pelo menos não percebi, não achei que tem nada que fere o texto bíblico, sabe? Contraria o texto bíblico. Muito pelo contrário, eu acho que... Dá margem pra... Não, eu acho que realça ainda mais, mostra beleza, sabe? E muito fiel. Né? Então, o que pode gerar uma certa inquietação, né? É mais essa relação do pai com o filho, mas assim, que é uma relação que acontece também, né? De ter uma criança rebelde, uma criança que é mais, assim, mas resistente. Será que uma criança vendo o filme vai prestar atenção nisso? E aquela criança é uma criança mimada? Não sei, talvez seja porque o meu olhar de mãe, né? Eu tô preocupada, assim, afinal de contas, esse pai vai fazer o quê com esse menino, entendeu? Esse menino bagunceiro, né? Então, pra mim, foi um incômodo por isso, principalmente porque era uma figura masculina, e a gente... eu queria entender, queria ver como é que ia ser, então, essa presença do pai ali, né? Pra resolver o conflito. Então, no início me incomodou um pouco, né? Que a mãe ficava um pouco assim... vai lá, faz isso, parecendo que o pai era aquele cara assim, super sem jeito, e a mãe que sabia o jeito certo, e que ele, né,
Mas, assim, são coisas que de fato acontecem, né? De pais que não têm uma conexão, que não sabem exatamente como educar. E parece, né, pelo que a gente vê da biografia do Dickens, é que ele tinha também uma dificuldade de conexão com os filhos, né? E até uma das formas de criar essa conexão foi fazendo a história, né? Então, assim, falando um pouco disso, esse filme é baseado no livro A Vida de Nosso Senhor, né? Do Charles Dickens. Eu ainda não li o livro, ele vai chegar. Eu pedi, né, para poder ler e aí sim comparar com a obra, mas eu não li, né? Mas foi uma forma dele apresentar para os filhos, né, essa história. E não era uma história para ser publicada, né? Ele fez assim para a família, uma história assim para eles. E no filme eles resolvem isso meio assim, na hora que o pai, né, que é o Charles, ele termina de contar a história. Aí a mãe fala, tá vendo? Eu te falei que era uma boa história, e ele pega como se tivesse rasgado, né? Então, meio que autorizando a divulgar essa história para todo mundo que aparentemente não teria sido autorizado pelo Dickens, e não foi a intenção dele de divulgar isso para os outros, né? Então parece que é isso, né? O filme é uma tentativa do pai, assim, meio que se desculpar com o filho, e ao mesmo tempo ajudá-lo ali naquele, né? Nessa dificuldade dele aí de ouvi-lo, né? E ele conta para ele essa história, que é a história que, segundo ele mesmo, é a história mais importante, mais bonita que existe, né? E ele chama de Rei dos Reis, justamente porque o menino era um apaixonado por reis. Eu acho que vale a pena, né, ver o filme. Ele é um filme bonito, né? Como Fiel, falei, é fiel, né? Não é assim, tá ensinando o menino a fazer coisa errada. Não acho que é isso. Acho que é isso. A criança sofre transformações também, né, ao longo da história. Ela é mesmo transformada. Ele é muito impactado pela ressurreição, né? No final ele vai lá acordar os irmãos e vai falar sobre isso, né, que Jesus ressuscitou. Então, assim, que é uma mensagem nossa cristã também, né? Que essa mensagem da ressurreição, ela tem que ser falada, ela tem que ser divulgada. Então ele faz isso, né? Que tamanho foi, assim, o impacto da história sobre ele, né? Eu acho que vale a pena ver, sim. É um filme bem interessante. Eu acho que vale a pena também comentar, se inscrever e falar assim, Mari, faz mais vídeos. Pois é, eu não sou do cinema, não, né? Eu sou da literatura, mas a gente dialoga com as outras artes e gosta das outras artes, né? Então, obrigado. Você que ficou até aqui. E comenta aí, fala aí pra gente o que você achou. E pede pra Mari fazer mais vídeos.